Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todos os domingos eu estarei trazendo aqui no canal do YouTube um vídeo sobre teologia. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Hoje nós iremos estudar a objeção de Gaunilo ao argumento ontológico de Anselmo. Nós estudamos o argumento ontológico de Anselmo, mas eu vou retomar só para vocês lembrarem mais ou menos como ele é. Anselmo ele diz assim que nós podemos ter dois tipos de realidade. Uma realidade concebida, que é aquilo que a gente concebe na nossa mente, ou seja, uma realidade no intelecto, no entendimento, e uma realidade externa, né? Uma realidade, ou seja, uma existência na realidade. A gente pode ter uma existência no intelecto e uma existência na realidade. Quando a gente pensa no que existe no nosso intelecto, no nosso entendimento, nós podemos imaginar várias coisas. Nós podemos imaginar tanto coisas que existem na realidade, então vai existir tanto no intelecto, no entendimento, quanto na realidade, como, por exemplo, o copo, a árvore e várias outras coisas. Mas eu posso também conceber coisas que só existem no meu entendimento, como um unicórnio, como um dragão. No entanto, vamos tentar pensar aqui no que a gente consegue conceber no entendimento. E vamos pensar na coisa mais excelsa, na coisa maior, mais magnífica, mais maior do que qualquer coisa que eu possa conceber na minha mente. Né? Vamos imaginar um unicórnio. Tem algo que é maior, mais poderoso, mais magnífico do que um unicórnio? Vamos pensar um anjo super poderoso. Tem algo que é maior, mais magnífico do que um anjo super poderoso? Um Deus que tem todo conhecimento. Tem algo ainda que a gente pode aumentar? Um Deus que tem todo conhecimento, todo poder, toda força, é imenso. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é moralmente perfeito, ele é o maior do que a gente pode conceber. Não há nada maior do que isso. Tá, chegamos num ser que é tudo, ele é omni. Aí o que o Anselmo vai falar? Esse maior ser concebível existe só no entendimento ou ele existe no entendimento e na realidade? Vamos pensar que o maior ser concebível, se ele existir só no entendimento, a gente poderia conceber um ser ainda maior do que ele. A gente poderia conceber um ser que existe tanto no entendimento quanto na realidade. Então preste atenção nisso. Existe um ser maior do que um ser que seja todo-poderoso, onisciente, onipresente, mas que exista só no entendimento? Existe. Um ser que existe tanto no entendimento quanto na realidade é maior do que um ser que existe só no entendimento. Então, o que o Anselmo quer falar? Quer dizer, se você falar Deus não existe, o maior ser concebível não existe, você está entrando numa contradição. Por quê? Se o maior ser concebível não existir, seria possível conceber um ser maior do que ele, que é um ser que existe tanto no entendimento quanto na realidade. Se o maior ser concebível existe só no entendimento, então ele já não é o maior ser concebível. Então nós teríamos uma contradição de termos. Dizer o maior ser concebível não existe é uma contradição, porque seria dizer que o maior ser concebível é alguém que dá para conceber algo maior do que ele, que é um ser que existe tanto no entendimento como na realidade. Então a pessoa que nega a existência de Deus, ela cai no absurdo, ela cai numa autocontradição, porque ela está afirmando que o maior ser concebível, que é aquele que nada maior pode ser concebido a respeito, não existe. Mas dizer que o maior ser concebível não existe é dizer que lhe falta algo, que ele é dizer que pode existir algo maior do que ele, que seria um ser que existe tanto no entendimento quanto na realidade. Logo, se a gente não quer cair no absurdo, nós somos forçados a concluir que Deus existe. Será que esse argumento é bom? Existem objeções que foram levantadas a esse argumento, mas nesse vídeo específico, né, já que a gente está fazendo uma apanhado mais histórico nessa primeira parte, depois a gente vai considerar outras objeções, mas nesse vídeo específico vamos considerar uma objeção que foi levantada por um contemporâneo de Santo Anselmo. Esse contemporâneo é o monge Gaunilo. Então Gaunilo ele vai levantar uma objeção que vai ser a primeira objeção levantada ao argumento provido por Santo Anselmo. Gaulino, ele tenta mostrar que
há um problema no argumento de Anselmo, que ele tem alguma coisa de absurdo, porque ele serviria para provar a existência de qualquer coisa. E aí o Galnilo ele fala assim, considere, por exemplo, vamos pensar aqui numa pessoa que queira provar que existe uma ilha que não tem ilha melhor do que essa. Essa é uma ilha que a pessoa chega assim e fala assim, cara, deixa eu falar uma coisa, você sabia que tem uma ilha tão perfeita, e assim, pensa no que você puder pensar de melhor, ela é isso. É a ilha que tem mais frutas. Nossa, as melhores frutas, as frutas mais deliciosas. É a ilha que tem as melhores paisagens. É a ilha que é povoada com os melhores e mais belos animais da fauna, da flora, da beleza da flora. É a ilha mais imensa de todas. Não há ilha maior do que ela. Ela é uma ilha infinita, com infinitas riquezas, com infinita beleza. E aí a outra pessoa fala assim, aham, tá. Você tá me contando que tem uma ilha desse jeito, mas como é que você pode me provar uma coisa dessa? Ah, é fácil te provar. Porque essa ilha é a ilha maior que se pode conceber. Aí a outra pessoa fala, aham, então, como assim? Então, se a ilha a maior ilha concebível, não pode existir uma ilha maior do que ela. Se existir uma ilha maior do que ela, essa ilha que eu estou te contando já não é a maior ilha concebível. Porque o que acontece? Se existe uma ilha, se essa ilha que eu estou te contando só é da minha fantasia, só é do meu entendimento, então ela já não é a maior ilha concebível. Aí a outra pessoa, agora eu estou entendendo. Então você está querendo me dizer que essa ilha infinita, de infinitas riquezas, de infinita beleza, tem de existir, porque ela é a maior ilha concebível. E se ela não existir, então eu poderia conceber uma ilha mais perfeita, mais excelsa do que ela. Mas isso seria uma contradição de termos. Porque se a maior ilha concebível não existe, então ela já não é a maior ilha concebível. Porque eu poderia conceber uma ilha maior, que é uma ilha que existe tanto no entendimento quanto na realidade. Logo, somos forçados a acreditar que a maior ilha concebível existe. Percebem o problema do argumento que Gaulle não percebeu? Isso a gente poderia aplicar para qualquer coisa. Cidade. A pessoa chega e fala assim, deixa eu te contar de uma cidade. Essa cidade é perfeita, não tem violência, não tem ladrões, não tem corrupção. Essa cidade é belíssima, tem os melhores prédios, as melhores casas, as melhores lojas, os melhores mercados. Essa cidade é imensa, infinitamente bela, infinitamente linda, infinitamente cheia de riquezas. E aí, nada maior pode ser concebido além dessa cidade. E se você falar que essa cidade não existe, você vai cair num absurdo, numa contradição. Porque se essa cidade, a maior cidade concebível, não existir, o que acontece? Poderia existir uma cidade maior do que ela, que é uma cidade que existe tanto no entendimento quanto na realidade. E se isso é assim, você está caindo numa contradição. Então, quer dizer, Galnilo, ele vira e fala assim para Santo Anselmo, Santo Anselmo, seu argumento não prova, não é bom, porque serve para qualquer coisa. Vamos tentar aqui sistematizar o argumento do Galnilo. Então, a gente tem a primeira premissa. Uma ilha que nenhuma maior pode ser concebida existe no entendimento. Então, a maior ilha concebível, ela existe pelo menos no entendimento. Uma ilha que nada maior pode ser concebido não existe na realidade. Vamos assumir essa premissa absurda. Se a gente falar assim, para saber a conclusão que a gente chega, se eu falar para você, uma ilha que nenhuma maior pode ser concebida não existe na realidade, eu vou estar assumindo uma assunção só para ver se o argumento vira absurdo ou não. Então vamos pensar assim, se uma ilha que nenhuma maior pode ser concebida existe no entendimento, mas não existe na realidade, então essa ilha, a maior ilha que pode ser concebida, ela é menor do que uma ilha que existe tanto no entendimento como na realidade. Então eu cheguei numa autocontradição. Porque pensar numa ilha que existe só no entendimento, mas não existe na realidade, já é pensar numa ilha que dá para conceber algo maior do que ela. Só que nenhuma ilha pode ser maior do que a maior ilha concebível. Logo, se eu assumir que a maior ilha concebível não existe na realidade,
eu estou assumindo um absurdo, uma contradição de termos, dado que nenhuma ilha pode ser maior do que a maior ilha concebível. E se você falar para mim que a maior ilha concebível não existe na realidade, você está entrando numa autocontradição, novamente. Porque uma ilha que existe tanto no entendimento como na realidade é maior do que uma ilha que existe só no entendimento. E, portanto, se você assumir a ideia de que uma ilha que existe só no entendimento é a maior ilha concebível, você está entrando numa contradição de termos. Essa é a objeção de Gaunilo a Santo Anselmo. Agora, se essa objeção é boa ou não, eles têm uma discussão. Porque podemos pensar que só dois problemas que às vezes é levantado sobre a objeção de Gaunilo. O primeiro problema que é levantado sobre a objeção de Gaunilo é que uma ilha maior concebível é uma contradição de termos. Pensar numa ilha infinita, numa ilha... não existe, isso contradiz a lógica. É uma ideia logicamente inconsistente. Seria como pensar num círculo quadrado. Então, pensar numa ilha que é infinita, já começa por aí. Ela é uma ilha infinita. Como assim infinita? Uma ilha não pode ser infinita. Uma ilha tem que ser pequena, porque ela tem que estar no meio do oceano ou no meio do mar. Então, ela já não pode ser infinita. Como que ela vai ter infinita riqueza se ela tem tamanho limitado? Ilha, por definição, tem tamanho limitado. Uma ilha não pode ser infinita. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode colocar é que esse argumento do Gaunilo, ele não é uma boa objeção. Por quê? Porque uma ilha, maior ilha concebível, é uma ideia que é igual ao círculo quadrado. É uma ideia que não tem sentido, não tem lógica, não tem validade racional. Um segundo problema é dizer que também uma ilha, ela é, por definição, defeituosa. Por definição, não importa a ilha que você imagine, ela vai sempre ter um defeito. Até por causa disso que eu falei, o tamanho de uma ilha é limitado. Então, é impossível pensar numa ilha perfeita, porque uma ilha, por definição, ela é uma ilha imperfeita, uma ilha defeituosa. No entanto, a gente poderia até questionar, mas será que mesmo toda ilha tem que ser defeituosa? Talvez todas as ilhas que nós conhecemos, elas sejam defeituosas, elas tenham limitações, defeitos, mas talvez uma ilha que seja a maior ilha concebível, ela deixasse de ter esse problema da imperfeição. A gente pode, por exemplo, pensar que, assim como todos os entes que a gente conhece, eles são limitados, eles são defeituosos. Mas isso não quer dizer que não possa existir um ser que seja totalmente perfeito, um ser que não seja defeituoso. Não é porque todos os entes que nós conhecemos são defeituosos, são limitados, que a gente não pode conceber um ser que seja infinitamente bom e infinitamente perfeito. Por fim, uma última réplica que pode ser levantada contra Santo Anselmo é que a gente está trabalhando aqui com o maior ser concebível. E o maior ser concebível é maior do que a maior ilha que eu posso imaginar na minha cabeça. Porque uma ilha, por mais perfeita, bela, infinitamente rica que ela seja, ela não tem racionalidade, que é uma coisa superior do que isso. Ela não tem, ela não é onipresente, ela não é onisciente, ela não é onipotente. Então eu posso conceber algo maior do que essa ilha, um ser maior do que essa ilha. Deus, ele é um ser mais grande, mais excelso, mais perfeito do que a ilha. Então, quando a gente usa o argumento de Anselmo, a gente não pode limitar ele a um tipo de ser. A gente não pode trabalhar assim, a maior ilha concebível, a maior cidade concebível. Não, a gente tem que pensar o maior ser de todos os seres, de todos os tipos concebível. Então, Anselmo está pensando não na maior coisa concebível específica, de uma espécie ou de um gênero específico. Ele está pensando no maior ser, de qualquer tipo de ser, de qualquer espécie, de qualquer gênero que seja o maior concebível. E um Deus onipotente, onipresente, onisciente é maior, mais excelso, mais digno, mais perfeito do que qualquer ilha que se possa imaginar. Então essas são as réplicas ao argumento, à objeção de Gaunilo. E a objeção de Gaunilo ela não é totalmente ruim, assim, ela tem uma força interessante. Mas, dado esses problemas, assim, de que a gente pode pensar que toda ilha é defeituosa, de que a gente pode pensar que uma ilha que seja maior concebível é, por definição, contraditória, ou que a gente deve entender que Deus é maior do que essa ilha que é a maior concebível. São réplicas interessantes ao argumento de Gaunilo, mas o argumento de Gaunilo continua sendo um bom argumento no sentido de que ele consegue levantar alguns problemas do argumento do Anselmo.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.